Boa noite, muito boa noite a todos vocês. Então, nós vamos dar sequência aí àquelas aulas relacionadas ao curso nacional de pós-graduação em nutrologia, e eu espero que todos vocês estejam bem e com saúde nutrológica e com saúde bem equilibrada. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é a obesidade e como fator agravante da Covid-19, envolvendo, então, a parte de imunidade e de inflamação. Tá? Vamos aqui no share screen e aqui. Muito bem. Bem, então, a pergunta que eu gostaria de fazer a todos vocês é: por que será que a obesidade é uma doença que agrava a Covid-19, né? Quer dizer, qual seria o fator agravante dessa doença? Então, essa pergunta, ela efetivamente está relacionada à imunidade. Ou seja, dentre outros fatores, a imunidade é efetivamente um fator que contribui e muito para que a obesidade se torne um fator agravante da Covid-19. Se vocês forem observar, as estatísticas mostraram aí, principalmente no início dessa fase da Covid-19, de que a obesidade fazia parte, mas sempre praticamente lá no quinto, sexto item. Começava sempre com outros, como doença cardiovascular, diabetes, hipertensão arterial, pacientes oncológicos. Mas a obesidade, ela é um fator de risco para a síndrome metabólica. A obesidade favorece o desenvolvimento de hipertensão arterial, doença cardiovascular, diabetes, etc. Por isso que a imunidade, ela certamente está relacionada a esse item como fator agravante. Por que eu digo isso? Porque a imunidade é a capacidade do organismo de resistir à invasão de micro-organismos e à formação de células tumorais. Vamos recordar um pouquinho. Nós temos dois tipos de imunidade: a imunidade inata e a imunidade adquirida. A imunidade inata, ela é constituída de barreiras físicas, mecanismos de defesa, como secreções, bile, saliva, e algumas respostas gerais imunológicas, que envolvem leucócitos, fagócitos, principalmente os macrófagos e alguns complementos. Ou seja, ela não é específica. Ela defende você de um agente exterior, de um estrangeiro, e ela é muito rápida, minutos ou horas. Isso é a imunidade inata. Mas na imunidade adquirida, essa sim, ela é um pouco mais prolongada e muito mais específica, né? Envolve as células B, as células T, aí entra o CD4, o CD8, enfim, essa é uma imunidade que diretamente, essa sim, está relacionada com a COVID. Ou seja, ela é altamente específica, ela identifica o patógeno e a sua estrutura molecular, mas ela é lenta, ela demanda mais dias, semanas. E aí vem a pergunta: os nutrientes, eles interferem ou não nessa resposta imunológica adquirida? Sim, sim. Os nutrientes é um fator básico, porque eles, de alguma maneira, eles vão viajar para as células tronco da medula óssea, eles vão favorecer para que haja uma modulação lá no timo, na formação, na modulação do CD8 e do CD4. E se nós considerarmos aqui o CD8, ele é uma citocina, ele é um anticorpo
que ele efetivamente vai ser expresso através das interleucinas 2, o fator de necrose tumoral alfa e o interferon alfa. E que junto com o macrófago, portanto, o CD8, ele expressa essas substâncias, favorece a citotoxicidade, que tem como mecanismo básico a destruição de células cancerosas infectadas por vírus. Então, o que significa isso? Que se eu tenho uma resposta imunológica adquirida e que ela é interessante quando você tem nutrientes adequados, eu já vou ter esse mecanismo de destruição de células cancerosas infectadas por vírus de forma adequada. Mas, mais especificamente, o CD4, ele é interessante porque ele tem duas vertentes. Ele tem não só uma célula auxiliar, o TH2 como o TH1, e que vão sintetizar, expressar as interleucinas 4, 6 e 10, que vão produzir imunoglobulina e que vão favorecer a eliminação de bactérias. E veja que interessante, e como reforço à citotoxicidade, o CD4, junto com o TH1, e expressando a interleucina 2 e o interferon alfa, que junto sempre com o macrófago, vai favorecer a destruição de células cancerosas e infectadas por vírus. Então, essa resposta, ela está prejudicada na obesidade. Os pacientes obesos, por apresentarem um status inflamatório, eles não têm essa resposta adequada. Ou seja, o que seria esse status inflamatório chamado de low grade pelos obesos? Na verdade, é uma doença crônica, é uma inflamação crônica, não é uma inflamação aguda. Inflamação aguda que todos nós conhecemos e que em poucos dias ou horas é a duração. Mas a inflamação crônica low grade ocorre uma persistência desse estímulo inflamatório inicial. Ou seja, os macrófagos, linfócitos, fibroblastos, as citocinas, fatores de crescimento, tudo isso ele tem um início tardio e às vezes demora meses ou anos. Isso é o low grade, que é o que ocorre na obesidade. Porque o tecido adiposo, ele evidentemente é um órgão endócrino, e se nós pegarmos o tecido adiposo e através de um processo de centrifugação, usando, por exemplo, a colagenase, ele é dividido em 3 frações. Uma dessas frações, inclusive, não é lipídica, as outras sim. Uma dessas frações que corresponde à matrix do tecido adiposo, endotélio, músculo liso, células fibroblásticas, ele vai favorecer a produção, a síntese, a liberação, a modulação dessas citocinas, dessas adipocinas. A fração 2, ela corresponde mais especificamente aos adipócitos, e aí entra a liberação da leptina e da adiponectina. E a fração 3, que não é lipídica, ela se relaciona mais a macrófagos, a monócitos, a pré-adipócitos, etc., especificamente aí o fator de necrose tumoral alfa. Enfim, o tecido adiposo ele é um órgão endócrino, ele tem atividade parácrina, autócrina e endócrina. E o tecido adiposo, ele tem, e é interessante porque ele participa diretamente do processo inflamatório, porque ele tem uma grande quantidade, olha só, grande quantidade de substâncias, de citocinas e de outros fatores de crescimento que são liberados. Portanto, ele diretamente interfere no processo inflamatório, na liberação dessas adipocinas, e a quantidade de mediadores que existe e que envolve a regulação desse tecido adiposo no processo inflamatório é muito, muito grande.
além de citocinas, de quimocitocinas, existem os fatores de transcrição e vários outros. Então, veja como que é a inflamação crônica low grade na obesidade e a quantidade de citocinas e mediadores que são liberados na corrente sanguínea. Vamos dar um exemplo da regulação da inflamação no tecido adiposo. Observe esse tecido aqui de um paciente magro, né, de uma pessoa que tem tecido adiposo magro, e aqui a grande tecido adiposo já hipertrofiado, ou mesmo com hiperplasia, aqui hipertrofiado. Como que ocorre essa regulação? Se nós observarmos aqui, a maioria dessas células imunes, elas têm atividade anti-inflamatória, ao passo que aqui já começa a ter as células imunes inflamatórias predominantes, principalmente essa aqui, ó, a interleucina 1 beta e o fator de necrose tumoral alfa. Se nós considerarmos como exemplo, vamos pegar essa célula aqui, que na verdade corresponde a uma célula natural killer. Veja, a natural killer, ela do lado de cá, no tecido adiposo, veja como que ela reduziu, como que ela diminuiu. Vamos pegar aqui uma outra célula, por exemplo, que também efetivamente se reduziu, que é o macrófago 2. Veja esse macrófago, o que aconteceu aqui no tecido adiposo. Então, a regulação da inflamação no tecido adiposo tem muito a ver com a liberação das adipocinas e cujo predomínio se relaciona às inflamatórias. Isso tudo mostra por que os mecanismos ligados entre obesidade e inflamação crônica estão juntos. Porque, veja, se eu tenho aqui um tecido adiposo, principalmente a obesidade visceral, as células, a obesidade visceral, ela tem um mecanismo diferente do subcutâneo metabolicamente. Não por acaso, ela diretamente participa dessa inflamação crônico low grade da obesidade. Ou seja, ela desregula o sistema metabólico, ela tem atividades, fatores pró-inflamatórios e adipocinas, e ela também favorece as células tumorais derivadas do tecido adiposo. Ou seja, o elo que existe entre obesidade e inflamação envolve desregulação metabólica sistema, envolve fatores pró-inflamatórios e adipocinas e envolve essas células derivadas do tecido adiposo que favorecem as neoplasias. Portanto, a obesidade, e principalmente a visceral, que vai levar à resistência insulínica, ela diretamente está ligada à low-grade inflamação. E qual seria, então, a diferença de um tecido adiposo obeso e um tecido adiposo magro? Uma dessas diferenças básicas está nos macrófagos. Veja, tudo relacionado com o sistema imunológico. Os macrófagos têm dois tipos, o M1 e o M2. O macrófago M1, a sua ativação clássica, ele se relaciona à citotoxicidade. E o macrófago do tipo 2, que é uma ativação alternativa, se relaciona à imunossupressão. E esses macrófagos, eles têm que estar em equilíbrio. E que não é o que acontece com relação ao obeso. O paciente obeso, olha o que acontece. Por que a inflamação é induzida pela obesidade? Porque o paciente magro, ele tem uma predominância do macrófago 2, que tem uma atividade anti-inflamatória. Mas quando ele ganha peso, quando existe uma hipertrofia, ou uma hiperplasia adipocitária, o macrófago M1, que tem uma certa atividade inflamatória, ele vai
predominar sobre o M2. Com isso, se estabelece a liberação maior de citocinas pró-inflamatórias, e principalmente essas duas aqui, ó, interleucina 1 beta e fator de necrose tumoral. Ou seja, o indivíduo obeso, ele tem classicamente esse desbalanço entre M2, que tem atividade anti-inflamatória, que vai reduzindo, e o M1, que vai aumentando. E por isso que a obesidade, ela induz a inflamação crônica low grade. E se nós formos levarmos isso para o campo da clínica, do dia a dia, nós vamos observar que tudo isso favorece a resistência insulínica sistêmica. Ou seja, tecido adiposo magro, quando ele se torna adiposo obeso, o M2 que predominava, predomina o M1, e esse M1, ele libera adipocinas, uma série de adipocinas, e reduz, inclusive, aquela adipocina, adiponectina, que é uma adipocina anti-inflamatória, e com isso ele tem ação, quer seja no sistema nervoso central, lá nos núcleos hipotalâmicos da fome, saciedade e termogênese, lá no núcleo arqueado, e ele favorece uma redução do gasto energético e uma ingesta alimentar maior. E também, ele também vai agir no músculo, né, diminuindo a captação da glicose e favorecendo uma menor oxidação dos ácidos graxos livres, ou seja, maior quantidade de ácidos graxos livres na corrente sanguínea. E não esterificados, o que promove resistência insulínica. Além de atuar no sistema nervoso central, núcleos hipotalâmicos, além de atuar no músculo, também essa liberação alterada de adipocinas vai agir no fígado, favorecendo a resistência insulínica, porque aumenta a glicemia, aumentando a glicogenólise e aumentando a gliconeogênese. Portanto, o tecido adiposo do obeso, ele tem liberação alterada de adipocinas que, em última análise, vão favorecer a resistência insulínica sistêmica. Bem, mas e com relação à COVID, a COVID-19 e o tecido adiposo? O que na verdade ocorre para fazer com que o paciente obeso tem um fator de risco maior quando ele é acometido pela infecção do coronavírus? Qual é o motivo? É porque o tecido adiposo, ele é um reservatório para a propagação viral e também para a amplificação de citocinas. Ou seja, o SARS-CoV-2, ele tem essa capacidade de aumentar, de ter uma reserva maior para propagar o vírus, que nós chamamos de derramamento viral, e também ele amplifica a atuação das citocinas. Então, veja a gravidade que ocorre quando um paciente é obeso e é acometido da COVID, né? Esse estudo, por exemplo, ele mostrou, aqui publicado no Obesity, a maioria, todos os estudos são de 2020, né? Ele mostrou que a entrada e a disseminação viral prolongada no tecido adiposo já inflamado, que é low grade, pode aumentar as respostas imunes, com consequência para amplificação na cascata de citocinas. Aqui é que entra a tal da tempestade de citocinas. Veja que é uma junção, já que o tecido adiposo ele é um reservatório para propagação e amplificação de citocinas e propagação viral. Bom, diante desse conhecimento, qual seria, então, o papel emergente que ocorre no tecido adiposo relacionado à resistência insulínica? Olha, vamos relacionar isso com a hipóxia do tecido adiposo. Olha que interessante, o tecido adiposo, quando ele cresce, quando ele fica maior, quando há uma hipertrofia, quando há uma hiperplasia, ele tem uma redução
do seu fluxo sanguíneo e da sua taxa de fluxo sanguíneo no tecido adiposo. Isso promove uma hipóxia. E essa hipóxia, ela favorece a inflamação e também a resistência insulínica. Então, quando um indivíduo é magro, ele tem uma boa perfusão de O2, mas quando ele ganha peso, essa hipertrofia favorece a uma hipóxia, e essa hipóxia, ela favorece a inflamação e a resistência insulínica. Esse é o papel emergente da hipóxia do tecido adiposo na obesidade, relacionando a resistência insulínica. Agora, e o que ocorre na COVID-19? Existem múltiplos mecanismos potenciais na obesidade e que favorece esse fator de risco para uma infecção mais grave pela Covid. Veja aqui nesse gráfico a obesidade. A obesidade, ela favorece a uma menor capacidade pulmonar, ela reduz a atividade, a contratilidade do diafragma, ela aumenta o estresse cardiorrenal, ela aumenta o potencial trombogênico, ou seja, a obesidade, ela pode favorecer a doença cardiovascular, maior susceptibilidade a alterações metabólicas em virtude dessas alterações. Mas a obesidade, ela também está ligada a uma desregulação da resposta autoimune. E mais do que isso, ela favorece a um derramamento viral maior, uma carga viral maior, inclusive na respiração. E com isso, então, ela altera o sistema imune, causando essa hiperreatividade e, consequentemente, uma resposta disfuncional. Portanto, os múltiplos mecanismos potenciais na obesidade, como fator de risco para infecção mais grave, ela resulta efetivamente em mais letalidade e mais severidade na infecção pela Covid-19. Esse trabalho, inclusive, publicado agora aí no Circulation 2020. Pois bem, falando em trabalhos científicos, quais seriam, então, os estudos para mostrar que, efetivamente, a obesidade é um fator de risco maior, né, quando a pessoa é acometida pela Covid-19? Vamos falar, por exemplo, de um estudo que relacionou pacientes obesos com doença hepática gordurosa não alcoólica. Olha só, ele mostrou aqui com 214, né, pacientes, 66 tinha doença hepática gordurosa não alcoólica. Veja a média de idade, o diagnóstico desses pacientes foram feitos pela tomografia computadorizada. Qual foi o resultado desses pacientes? Veja só, os pacientes com a Covid-19 e com esteatose hepática tinham 6 vezes mais severidade e mais necessidade de cuidados críticos comparado com pacientes com a Covid-19 sem a esteatose hepática. Olha só a grande diferença. Ou seja, esse trabalho, né, publicado agora recente, ele mostrou a conclusão dos autores que os resultados demonstram que o risco de gravidade da Covid-19 é maior em obesos, e principalmente obesos com doença hepática gordurosa não alcoólica. E se nós formos analisar hoje os obesos, a grande maioria efetivamente são portadores de esteatose hepática, não é mesmo? Veja uma outra comparação interessante relacionada com a gripe, com o H1N1. Olha só, eles até colocaram, esses autores, o título, Sua Estranha Relação com a Covid-19. Eles mostraram que, quando aconteceu o HN1, havia uma quantidade maior de derramamento viral nos pacientes obesos.
e principalmente, e mesmo esses pacientes tendo sido submetidos aqui a essas atividades, a esses medicamentos. Mas a conclusão interessante dos autores foi que, devido à maior carga viral e maior derramamento viral prolongado, a quarentena nesses indivíduos obesos provavelmente deve ser maior que os com peso normal. Então, por isso que se fala tanto da quarentena, mas se for comparar com H1N1, efetivamente seria interessante essa quarentena mais prolongada, já que nos indivíduos obesos, por eles terem um carregamento viral, um derramamento viral, uma quantidade maior do vírus na respiração e, portanto, uma transmissibilidade maior. Vamos ver um outro trabalho científico também recente relacionando com doença cardiovascular. Olha aqui, em Nova York, 5.700 pacientes hospitalizados na área de Nova York e mostrou que 74, eu sei que aqui está bem pequenininho, mas é para mostrar que 74,6% desses pacientes tinham doença cardiovascular, ou seja, é uma comorbidade muito importante, talvez a mais, que se relaciona com a severidade da Covid-19. Mas e obesidade? Obesidade, 60,7%. Então, veja que a obesidade é efetivamente um fator de risco, com certeza, não é mesmo? Agora, uma polêmica que começou a surgir mais recentemente, falando aqui de doença cardiovascular e de hipertensão arterial, foi a relação com essa enzima conversora da angiotensina 2. Qual que seria o dilema? Bom, o que se sabe, por exemplo, que tanto no pneumocito quanto também em outras células, nos miócitos também, mas o vírus, o SARS-CoV-2, ele tem aqui esse chamado spike, e ele se junta a essa enzima que faz com que haja o transporte para dentro da célula, ou seja, a replicação viral. Então, é interessante porque se essa enzima, a enzima de conversão da angiotensina, se eu tiver em grande quantidade, eu vou ter uma replicação viral maior. O que eles observaram? Que realmente existe uma ativação através aqui dessa spike, proteína spike, chamada TMPRS2, e que quando ela se junta, né, com o SARS-CoV-2, era o SARS-CoV e também o SARS-CoV-2. Ela faz esse juntamento, né, esse attachment, essa junção, e ela penetra, né, então, dentro da célula e faz a replicação viral. Ou seja, o SARS-CoV-2, ele usa justamente essa enzima de conversão da angiotensina 2 como um receptor para entrar na célula hospedeira. Bem, aí então se questionou, e significa que pacientes portadores de hipertensão, será que eles, por usarem um IECA ou um BRA, será que não seria interessante não usar, porque eles poderiam agravar esse quadro clínico por provocar uma desregulação relacionado a essa enzima, a CE2. Veja só esse trabalho. O que ele mostrou? Ele mostrou que não. Primeiro, ele mostrou que realmente pacientes portadores de insuficiência cardíaca, eles têm efetivamente uma quantidade maior dessa enzima. Bom, se tem uma quantidade maior dessa enzima, significa que, se ela é expressa em maior quantidade, significa que o vírus, ele se junta, ele entra na célula com mais facilidade. E, por isso, aumenta a gravidade da situação. Ou seja, esses autores, também aqui um trabalho recente, mostra que
essa enzima, ela foi altamente expressa em pacientes com insuficiência cardíaca, o que indicou uma susceptibilidade intrínseca do coração à infecção pelo SARS-CoV-2. Portanto, afinal, o paciente usar ou não um IECA ou um BRA, ele poderia interferir nesse aumento da expressão dessa enzima, que já está aumentada em pacientes que têm, evidentemente, hipertensão ou que têm insuficiência cardíaca? Não, os estudos não mostraram isso. Eles fizeram um outro trabalho, também agora mais recente, e mostrou que as concentrações plasmáticas circulantes da enzima do ECA, ela, 2, tanto em homens como em mulheres, ela efetivamente é semelhante, ou seja, conclusão dos autores, os inibidores da ECA ou de BRA não aumentam a vulnerabilidade da Covid-19. Portanto, captopril, ramipril, losartana, candesartana, enfim, não, pelo menos por esses trabalhos até o momento, e nós sabemos que cada dia um novo trabalho é publicado, mostrou que esses pacientes podem continuar fazendo uso desses medicamentos antihipertensivos, tanto os IECA quanto os BRAS. Bem, outro trabalho nós temos que falar sobre diabetes, né? Olha esse que saiu recente, né? Mostrando o paciente, a sobrevivência dele quando ele tem um diabetes, uma glicemia controlada e uma de glicemia não controlada. Olha só a sobrevivência, 98,9% quando está controlado e apenas 11% de taxa de mortalidade quando não está bem controlado. Então, veja que um paciente portador da Covid-19 tem que estar com um diabetes muito, muito bem controlado, seus níveis glicêmicos, está muito, muito bem controlado. Por quê? Porque a taxa de sobrevivência, ela efetivamente é muito menor, comparado com os bem controlados. Então, esse trabalho, ele mostrou que a associação do controle de resultados de glicemia em pacientes com a COVID e tem diabetes tipo 2, efetivamente tem que ser bem controlado, pois o diabetes mellitus é um importante fator de risco para a progressão da Covid-19 e os desfechos adversos. E a glicemia bem controlada está associada a uma redução significativa nas taxas de mortalidade. Então, veja a importância de você ter níveis glicêmicos adequados. Esse outro trabalho feito através de tomografia computadorizada, ele mostrou que realmente, olha só a característica do pulmão em um paciente que não é diabético e um paciente portador de diabetes. Efetivamente, é muito, muito pior. Por isso que o diabetes é um fator de risco muito, muito grave. E falando em diabetes, vamos falar então também de doença pulmonar. Doença pulmonar, o próprio slide anterior mostrou que a complacência pulmonar no obeso é menor, né? O derramamento viral também é maior. Mas olha a obesidade com hipertensão pulmonar. Mostrou que, lembrando que a obesidade tem grau 1, 2 e 3, depende do índice de massa corporal de 30, acima de 35 e acima de 40. E mostrou que nessa classificação, a hipertensão arterial, quanto maior o grau de obesidade, maior era a hipertensão pulmonar, mostrando claramente que a obesidade ela está independentemente associada à hipertensão pulmonar. E a hipertensão pulmonar está associada a uma maior taxa de mortalidade. Então, veja efetivamente
a gravidade, que é a obesidade, quando se relaciona à Covid-19. Um outro questionamento que foi feito é com relação às gestantes. Afinal, gestante é pior, é melhor, ela é mais grave, é menos grave? Esse trabalho que foi feito também lá em Nova York, ele mostrou que no caso das gestantes, a que tinha uma doença mais severa, mais crítica, outras mais moderadas, muitas aqui tratadas, né, com hidroxicloroquina e com antibióticos, etc., eles mostraram nesse trabalho de que a gravidade da doença Covid-19 em grávidas era 86% delas tinham uma gravidade leve, 9% grave e 5% crítica, que é semelhante à de adultas não grávidas, né? Ou seja, aparentemente parece que realmente 80% dos pacientes, em média, têm sintomas muito leves quando acometida pela Covid, em torno aí de 15% é relativamente grave e 5% que vai para cuidados críticos, inclusive para intubação e ventilação mecânica, etc. Bom, e para finalizar sobre a obesidade, afinal, está ou não associada a formas graves de Covid? Esse foi publicado no Obesity agora. E veja, índice de massa corporal de menor que 25, de 25 a 30, de 30 a 35 e acima de 35. Ventilação mecânica. Olha o que aconteceu. Quando o índice de massa corporal é acima de 35, 81,8%. E quando é baixo, menor que 25, 41%. É o dobro. É o dobro. Portanto, pacientes obesos efetivamente desenvolvem formas mais graves de Covid-19. A conclusão dos autores é que esses dados tendem a confirmar a maior exigência de ventilação mecânica invasiva na obesidade grave em comparação aos pacientes magros, né? É praticamente o dobro. Bem, diante de todos esses trabalhos científicos, existe, logicamente, o desafio, né? Qual seria o desafio para o obeso? Fortalecer o seu sistema imunológico. E isso é fácil? Não é, né? É difícil. Mas, se nós considerarmos os requisitos de micronutrientes, é evidente que uma dieta pobre, ou um paciente sedentário, obeso, etc., ele vai comprometer o seu sistema imunológico e, consequentemente, ele vai aumentar o risco de infecção. É evidente que não é só obesidade, tem muitos outros fatores, né? Mas certamente o assunto nosso é obesidade e, portanto, ele compromete efetivamente o sistema imunológico. Por outro lado, como é que iríamos tratar esses pacientes? Ou o que fazer para melhorar a imunidade inata ou a imunidade adquirida? Bem, existem os micronutrientes. É lógico que os macronutrientes, proteínas, carboidratos e gorduras, todos nós já temos uma noção razoável do que é recomendável e do que não é. Mas os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, eles interferem diretamente de várias e várias maneiras, tanto na imunidade inata como adquirida, principalmente a vitamina B12, o folato, o zinco, o ferro, o cobre e o selênio. Veja quantas e quantas funções esses micronutrientes, o papel deles tem com relação à função imunológica. Também a vitamina C, a vitamina D, esse sim merece uma atenção especial, a vitamina A, a vitamina E e a vitamina B6. Todos eles, de alguma maneira, contribuem para melhorar a nossa imunidade, quer seja
inata, quer seja adquirida. A ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, ela fez um posicionamento a respeito de micronutrientes na infecção pelo Covid-19. E mostrou, é lógico que esse é um levantamento bibliográfico, foi feito por vários professores doutores de diferentes universidades aqui do Brasil, e mostrou que, diante da infecção pelo Covid-19, a vitamina A seria recomendável entre 700 e 900, dependendo mulher e homem, respectivamente, microgramas por dia. A vitamina C chegou à conclusão que pode até ser de 2 gramas por dia. O ideal ficaria em torno de 500 miligramas, mas que poderia ser se a pessoa estiver sob risco de infecções virais respiratórias. No caso da vitamina D, o colecalciferol, a recomendação seria, olha só, de 50 mil unidades por semana, se níveis séricos estiver abaixo de 20, e de 25 mil por semana, se estiver entre 20 e 30. O que os estudos recentes estão mostrando? Que realmente de 5 a 10 mil unidades por dia seria o recomendável. E eu vou mostrar ali na frente alguns trabalhos sobre isso. E o zinco? O zinco, 8 miligramas em mulheres, 11 em homens. E o selênio, que seria mais ou menos 55 microgramas por dia. Eu queria abrir um parêntese para falar sobre o zinco, porque o zinco ele diminui a expressão de genes inflamatórios, principalmente essa interleucina 1 beta. Ele também estimula a formação de macrófagos, portanto, uma fagocitose, e ele é essencial para a manutenção da função imune, inata e adaptativa. Mas olha que interessante, ele não só inibe a replicação viral, como também ele amplifica a ação antiviral de citocinas anti-inflamatórias. Então, veja que o zinco, existem evidências que realmente mostram que a sepse recorrente ela está muito associada à concentração sérica persistente baixa de zinco. O valor normalmente varia em torno de 65 para cima, acima de 70, que é o ideal. Por outro lado, quando se fala da vitamina D, eu queria mostrar esse trabalho, que também, na verdade, eu consegui captá-lo hoje, onde ele mostra, muito recente, não é? Ele mostra que as concentrações da 25-hidroxivitamina D, elas são mais baixas em paciente que tem positividade no seu exame para SARS-CoV-2. É menor comparativamente ao que tem negatividade. Ou seja, olha a conclusão dos autores. É provável que a suplementação da vitamina D seja útil no tratamento de infecção pela Covid-19, na prevenção de uma sintomatologia mais grave ou na redução da presença do vírus no trato respiratório. Olha a importância da vitamina D. Mas vou mais além. Esse outro trabalho, também recente, do American Journal of Clinical Nutrition, ele mostrou que a vitamina D ela pode reduzir inflamação associada à obesidade. É um estudo randomizado, observacional e mendeliano. Olha aqui o que acontece com o índice de massa corporal, quando ele é alto, mas ele mostra aqui várias citocinas pró-inflamatórias maior concentração e, evidentemente, níveis baixos de 25-hidroxivitamina D. Então, esse é um estudo que mostrou que mais citocinas pró-inflamatórias na presença de vitamina D baixa. E esse estudo, ele ainda mostrou também uma associação positiva entre índice de massa corporal e biomarcadores inflamatórios, e essa associação inversa consistente de vitamina D com biomarcadores inflamatórios. Portanto, não há dúvida da importância da vitamina D nesses pacientes acometidos da Covid e preventivamente.
preventivamente. Bem, se nós considerarmos as terapêuticas anti-inflamatórias, que tendo como alvo o tecido adiposo, existem várias que ainda todos, na verdade, estão em investigação, fase 1, 2, 3, e que certamente alguns deles já foram aprovados, né, como as glitazonas e fibratos, mas outros deles, como antagonistas do peptídeo da leptina, etc., esses ainda estão para serem aprovados. Agora, é lógico que não há dúvida que vitamina D, vitamina A e os ácidos graxos poliinsaturados do tipo ômega 3 certamente estão relacionados a terapêuticas anti-inflamatórias. Estamos aí finalizando, mas eu queria mostrar para vocês um grupo de alimentos e biomarcadores inflamatórios que foi feito, apesar de ser um pouco mais antigo, mas olha que interessante a correlação com os biomarcadores. Existem grupos que têm associação negativa, ou seja, eles efetivamente reduzem os biomarcadores inflamatórios, como aqui, ó, vinho, café, vegetais crucíferos, vegetais amarelos. Mas, em compensação, eles têm atividade inflamatória, se for esse soft drink, os grãos refinados, carnes processadas, etc, etc. Enfim, isso é só para mostrar de que o vinho e o café faz bem e pode tomar, mas sem exagero, tá? Qual que é a conclusão? A conclusão é, primeiro, obesidade é uma doença crônica caracterizada por um processo inflamatório crônico e menor resposta imunológica. Segundo, obesidade per si é caracterizada por um desbalanço entre pró-citocinas inflamatórias, ou seja, mais pró do que anti. Terceiro, na obesidade, o SARS-CoV-2, ele favorece o desenvolvimento com maior intensidade da tempestade de citocinas pró-inflamatórias. Há uma sinergia, ou seja, os pacientes, a COVID-19 em pacientes obesos apresenta-se com maior taxa de letalidade pela sinergia das citocinas pró-inflamatórias. O obeso, per si, ele já é um inflamado, e junto com o SARS-CoV-2, ele favorece a tempestade de citocinas, e que vai causar toda aquela cascata metabólica alterada e certamente um grau de letalidade muito maior. E para finalizar, os pacientes obesos deverão ser orientados com maior robustez devido à obesidade ser um fator de risco grave, juntamente com doença cardiovascular, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, hipertensão arterial, pacientes oncológicos, idosos, etc. Essa é a conclusão. E nós, como médicos nutrólogos, nunca podemos esquecer desses 3 mega estudos, Reio, Cynic e Fine, que mostraram uma coisa muito interessante. Se você quiser ter uma vida saudável, nutrologicamente equilibrada, veja que só com dieta e atividade física você reduz em 60% a chance de doença arterial coronariana. Só com dieta e atividade física, doença cardiovascular, redução de 70%. Só com dieta equilibrada, atividade física, em 45% câncer. E se somar tudo, todas as outras causas, chega a 80%. Portanto, não há dúvida de que o sistema imunológico diretamente está relacionado com a nossa ingesta alimentar, com a nossa ingesta, logicamente, de macro e de micronutrientes. E é evidente que dentro desse contexto, certamente, os pacientes portadores da COVID-19, nós temos que ter um cuidado maior com eles, uma orientação, evidentemente, maior para com eles. Por isso, a todos vocês que estão aí nos assistindo, eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu sei que é à noite, todo mundo gostaria aí de estar em casa, assistindo televisão, alguns jantando, mas eu acredito que tenha trazido para vocês
algumas novidades, né, com relação à Covid, à obesidade e à Covid-19, e por isso eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Muito obrigado. E, eventualmente, aí, se tiver alguma pergunta, a gente poderá responder, viu? Até agora, as únicas perguntas aqui foram de elogios. Ok, muito obrigado. Eu acho que vocês entenderam, então, que nós fizemos essa aula como complemento, logicamente, mas dentro desse contexto da obesidade, que todos nós sabemos que é muito grave com relação à Covid e que certamente passa desapercebido, né? O obeso, na verdade, ele é um inflamado, não é mesmo? Low grade. Então, eu acho importante que a gente tenha conhecimento disso e vamos fazer de tudo para orientar os nossos pacientes. Eu sempre falo que para o tratamento da obesidade, nós temos no tratamento apenas 5 maneiras, né? Que seria dietoterapia, atividade física, mudanças cognitivas comportamentais, farmacoterapia e cirurgia bariátrica, não é mesmo? Então, essas são as maneiras de tratar os pacientes obesos. Aqueles que têm pacientes obesos na família, certamente têm que fazer de tudo para cuidar, porque, infelizmente, eles muitas vezes não são atendidos, né, da maneira como devem. Eu sempre digo que os obesos têm que ser tratados com carinho, eles têm que ser compreendidos, nem todo obeso come muito, nem todo magro come pouco, e vocês viram que a obesidade é uma doença muito, muito complexa e que diretamente envolve o sistema imunológico, ou seja, o obeso, além de ter excesso de tecido adiposo, ele realmente tem um processo inflamatório low grade crônico, por isso ele tem que ser efetivamente muito, muito bem cuidado. E é evidente que o melhor que podemos fazer nesse momento é orientar, mas certamente o tratamento da obesidade é fundamental na redução desse processo inflamatório crônico, ou seja, na redução do peso corporal. Bem, eu agradeço a atenção de todos vocês e espero aí que vocês continuem sempre conosco, assistindo aí essas aulas, que são complementares aos pós-graduandos do CNNutro, e depois teremos, então, em seguida, o doutor Verutsky na próxima quarta-feira, certo? Muito obrigado, muito boa noite e muita saúde nutrológica para todos vocês. Um grande abraço.